Olá, queridos e queridas. Meu nome é Márcia Brandão Almeida e eu sou uma terapeuta de barras de Axis Consciousness, sou moradora do Rio de Janeiro, na localidade de Nova Iguaçu, sim, próxima, em frente à Pedreira, né? Em frente à Pedreira. Ai, que delícia. Tem aqui onde eu moro tem uma serra maravilhosa, que é a Serra de Madureira. As pessoas pulam de asa delta. Só isso. Elas ficam pulando de asa delta lá, lindos, maravilhosos, num lugar espetacular. Bem assim. Então, a ideia desse vídeo é trazer para vocês o quê? Trazer para vocês um olhar diferenciado para a constelação familiar. Sim, eu não vou apresentar aqui para vocês nesse momento a constelação através de bonequinhos, mas eu vou fazer isso qualquer hora dessa, vou sim. Eu acho uma gracinha, né? Para quem não sabe, a constelação familiar é um campo de atuação onde atua aí com toda a ancestralidade da família, observando qual é a posição que a pessoa se encontra hoje na sua vida, né? É que se você está hoje vivenciando aí uma repetição de alguém que já vivenciou lá, um ancestral seu, em algum momento da vida viveu pontos na vida de escassez financeira, escassez de relacionamento, e você inconscientemente você traz isso ali no seu DNA como um código de barras onde você acaba reproduzindo na sua vida hoje o mesmo comportamento desse seu ancestral, né? Márcia, mas como assim? O que nós ouvimos sempre é a questão do livre-arbítrio. Por que é que eu repito algo de algum ancestral meu? Para quê? Qual é a intenção disso? Por que é que hoje eu tenho relacionamentos na minha vida que são fracassados? Eu me envolvi aí com 20 relacionamentos e todos eles deram na mesma cagada, né? Então, assim, o que eu venho trazer para vocês hoje como uma luz, né? Eu vou trazer aqui como uma luz, como uma clareza. Ai, desculpa, gente, aqui resfriado é fogo, né? Se escorrer uma meleca e relaxa, porque é natural. O que eu venho trazer para vocês aqui hoje, ô bicha boba. O que eu venho trazer aqui para vocês hoje é o quê? É uma clareza de tudo que isso é e representa, né? Para você compreender por que é que você tem comportamentos como se fossem comportamentos mecânicos. É como se houvesse, você fosse. Eu denominei esse fenômeno como fenômeno Gepeto. Márcia, o que é isso? Como assim Gepeto? Existe um campo ao nosso redor, nós não somos só essa matéria que você pode ver. Ao meu campo existe, no meu redor existe um campo vibracional. Dentro desse campo vibracional, que pode ser chamado campo sistêmico, que é um sistema onde você vive dentro desse sistema da sua família. Existe uma série de informações. Você conhecendo ou não o seu ancestral, os seus ancestrais, sabendo da existência ou não desses seres humanos, inconscientemente você acaba sendo dominado a atuar na sua vida desta forma. Por que, Gepeto? Imagina que você é o Pinóquio, né? Que você é o Pinóquio e você está sempre contando mentiras. Quais são essas mentiras que você vem contando? Mentiras que você conta para você, onde te limita, onde você diz para você que você não é capaz, que você simplesmente não confia no seu próprio potencial, que você se acha muitas vezes alguém fracassado na sua vida, você está sempre tentando, tenta progredir, tenta fazer curso, tenta fazer não sei o que e nada dá certo, você acaba afundando o teu navio, você olha, tô no auge, tô linda, maravilhosa, poderosa, de repente teu barco afunda e você fica pensando, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Eu tenho seguido todos os protocolos aqui da minha vida, atuado de determinada forma e eu acabo indo para o mesmo buraco. Por quê? Dentro do seu inconsciente,
que é o seu inconsciente coletivo aí da tua família. Eu não estou nem falando do inconsciente coletivo do planeta. Eu estou falando do inconsciente coletivo da família, dos seus pais, né? O seu pai biológico, sua mãe biológica, todos os familiares, desde lá do início da criação desses seres humanos, desde o início da criação, e cada pessoa de cada país traz consigo também uma história cultural. Olha que interessante. Então, vamos olhar hoje um pouco para o que essa história cultural pode representar na vida de uma mulher, na vida de um homem, por exemplo. O Brasil não pode se dizer que o Brasil foi um local onde ele foi o quê? Colonizado. Não, ele não foi colonizado, ele foi invadido. Já existiam índios que moravam aqui no Brasil e eles tinham uma forma de viver, né? Os índios tinham lá toda uma forma natural, onde eles simplesmente caçavam somente o que era para a sobrevivência deles, tinham as próprias crenças religiosas, toda uma forma de conduzir ali aquela aldeia, onde eles tinham um representante que era um pajé, que tinha toda uma crença, né, sobre quem é o Deus deles, quem é aquela pessoa ou aquele ser divino que vai trazer ali para aquela aldeia um bem-estar, né? Então, de repente, o Brasil ele foi invadido. É bem assim, invadido e foi imposto para esses indígenas que deveriam ser o quê? Aí coloca aquela foto nos livros de história de um padre colocando roupas de um índio, ensinando para eles a religião cristã, a religião católica. Por quê? Foi colocado para esse indígena que ele era errado. Andar nu era errado, deveria ter vergonha do seu corpo. E ali naquela atuação que eles tinham, né, toda aquela gama de conhecimento ancestral dos índios, que era passado dos mais velhos para os mais novos, através ali de uma conversa, existiam rituais, foi colocado para eles que aquilo dali era diabólico, que não poderia ser visto como algo lindo, maravilhoso e poderoso. Até a língua indígena, ela foi, tentaram assassinar essa língua indígena. Então, observa, todos nós, independente da cor da sua pele, da cor dos seus olhos, do seu cabelo, você tem no seu sangue, dentro do seu DNA, indígenas, italianos, espanhóis, africanos, não importa. Não importa como é a sua aparência hoje. Se você for fazer um DNA para buscar quantos porcentos você tem, existe esse exame. Você vai descobrir que você tem 30% de francês, 10% de africano, 40% de indígena, português, espanhol e por aí vai, porque o Brasil ele foi invadido e forçado a esquecer quem ele era. Então, hoje, nós como seres humanos, nós como pessoas, como brasileiros natos, que vivenciamos toda uma cultura, inclusive que nós aprendemos na escola, que o índio era errado em andar pelado. Se você vê andando pelado, tá errado, não pode ser assim. Ele é diabólico, essa religião deles aí está errada. Você imagina, eu vou só te trazer aqui uma ideia do que isso pode representar. Bem simples. Você tem a tua casa hoje, a tua família. Você tem toda uma forma de funcionamento. Você sabe o seu horário de tomar café, o seu horário de almoçar, a forma como você educa os seus filhos, como você trata o seu marido. Agora você imagina só, se as suas vizinhas, de repente, escolhem invadir a tua casa e mandar em você. E dizer que o que você está fazendo dentro da sua casa está errado. Dizer que a forma da sua religião, seja lá qual ela for, está errada. Que você é uma pessoa errada. Então te conta mentiras e você acredita. E aí você passa a ser uma pessoa conduzida através dos outros. Então até hoje nós vivemos no piloto automático, funcionando a partir de crenças que foram impostas à força.
onde pessoas foram abusadas, né? As mulheres... Ah, Márcia, como que aconteceu a colonização? Como que nasceram os bebezinhos diferenciados? Essas indígenas lindas, maravilhosas, nuas, eram abusadas sexualmente por esses homens. O Brasil é como se ele fosse ali olhado pelos outros países como algo para depositar tudo que não prestava. Então, existia lá na Itália pessoas que cometiam crimes. Pegava essas pessoas, vamos jogar no Brasil. Na Espanha, vamos jogar esse pessoal no Brasil, vamos jogar no Brasil e joga no Brasil. Então, você imagina você trazendo isso dentro da sua memória celular, dentro do seu DNA, dentro do seu campo morfogenético. Por quê? Porque isso realmente aconteceu. Em cada região brasileira existe uma diferença também, né? Na Bahia, por exemplo, foi onde foi trazido os escravos. Você tem ideia, né? Pessoas que dentro lá da tribo africana eram reis, rainhas, pessoas que tinham ali uma posição. De repente, você pega esse rei, essa rainha, você joga no Brasil, você coloca a corrente e você obriga a trabalhar nas minas. Não, olha só, tem ouro aqui, você vai trabalhar ali forçado e você simplesmente vai trazer esse ouro para mim. Porque o indígena é preguiçoso. Então ainda foi trazido isso para o indígena. Por que que ele era preguiçoso? Porque ele não pegava lá no rio e pescava ali uma tonelada de sardinha, né, para guardar e vender e não sei o que, isso e aquilo. Não existia isso. Eles, eu vou caçar ali pro meu almoço, eu vou fazer, isso é preguiça, eu vou plantar aqui o que eu preciso, eu vou ter um respeito pela terra, eu vou ter um respeito pelo pai sol, pela mãe água, eu não sei exatamente como chama, né, Tupã. É bonito demais, é lindo demais. E foi toda uma cultura massacrada, não só dos indígenas, também como dos africanos. E aí pegavam os índios, colocavam para trabalhar e os bichinhos não aguentavam. E os africanos tinham toda aquela força física, né? Aqueles homens maravilhosos, nossa senhora, aquelas coisas poderosas, tudo musculoso já de natureza. Então olhava aquilo, gente, isso é forte, eu vou colocar isso aqui para trabalhar. E pegava um homem todo poderoso, maravilhoso, para ele ser um reprodutor, como se fosse um bicho. Você imagina? Tipo assim, não, esse aqui é fraquinho, não serve. Eu vou pegar esse que é forte e vou colocar para ficar com essas mulheres aqui, para que elas tenham filhos fortes para trabalhar. Entende? Para trabalhar. Então, tudo isso está gravado no DNA. Nós ainda temos essa profunda raiz dentro de nós, ainda crescendo e brotando frutos até na atualidade, onde você acaba se escravizando, né? Deixando de ser você para se adaptar no quadrado de alguém, de alguma cultura da atualidade, até se vestindo, se comportando, fazendo cursos, de uma forma que você se enquadre dentro do que é aceito para a sociedade. E ali aqueles índios, gente, com uma cultura linda, uma cultura maravilhosa. Eu tive o grande prazer, né, de ter essa matéria eu sou turismóloga, então eu estudei o turismo étnico. O que é o turismo étnico? É você se aprofundar dentro das culturas. E eu escolhi estudar sobre os indígenas. E é um espetáculo você perceber como funciona e como funcionava antes tudo aquilo ali. Então, houveram indígenas, hoje na atualidade, que pegaram, não quer saber? Eu vou pegar esse negócio aí dessas bíblias, desses livros, eu vou queimar tudo isso, eu não quero mais. Nós vamos agora dentro da nossa aldeia aprender a nossa língua. Então foi feito todo um resgate maravilhoso, sabe?
todo um resgate dessa língua indígena, dessa cultura. Vamos aprender e fazer o que é isso ali hoje, esses rituais maravilhosos. Vamos fazer isso novamente, tentar entender como é que isso funciona, entrar em contato novamente com a terra, com o sol, com a água, com todos esses elementos da natureza e ver o que isso traz, porque a língua indígena havia sido perdida. É ensinado hoje na escola? Você aprende a língua indígena? Não, você aprende o inglês, né? Porque o inglês, ele é de um país, de uma potência, todo mundo tem que saber. Você pode ir pro Japão, se você falar português, você tá na merda, filho. Mas se você falar inglês, você tá muito bem, né? Você vai pra China, se você falar inglês, você tá muito bem. Por quê? É um país que é uma potência, entendeu? Então, desde quando que você vai dizer para alguém na escola, olha, vocês são agora, você tem que aprender a língua indígena, porque é a língua do nosso país, né? Na escola não é ensinado isso. Não é ensinado que o Brasil ele foi invadido. Não é ensinado que as pessoas foram forçadas a deixarem de ser quem elas são. Então, até hoje, nós estamos tentando desaprender aquilo que aprendemos de uma forma totalmente enganosa. Então, como seria hoje você trazer essa clareza e essa luz do que é que você vive na tua vida hoje, do que é que você ainda está reproduzindo dentro da tua história. Então, observa os livros de história, né? Dentro dos livros de história tem muita mentira e tudo ali que é colocado para quê? Para trazer, não, é que o Brasil, ele precisa ali de um representante. Quem é o representante indígena do Brasil? Como é que você pode, o Brasil foi colonizado, o Brasil foi não sei o quê. Se não tivesse chegado os portugueses, estava todo mundo andando pelado até hoje. Todo mundo batendo tambor até hoje, tomando cachaça e dormindo na rede. Gente, pelo amor de Deus, é uma cultura, tem que ser respeitada, assim como existia a cultura lá do Egito, como existia a cultura lá dos maias, como existia a cultura dos espanhóis, e ali cada país tentando, naquela busca por riqueza, por ouro, invadia o outro país e massacrava toda uma cultura. No Egito também aconteceu isso. A língua egípcia ela foi totalmente destruída. No Egito foi onde iniciou a medicina. Só que quando ele foi colonizado, foi destruído toda uma cultura. Eles faziam questão. Não, olha só. Qual era a forma que essas pessoas encontravam para simplesmente destruir aquela cultura? Ela era pegar na espiritualidade, tudo aquilo que eles acreditavam, aquelas figuras lindas, né, de pessoas ali com cara de cachorro, tem a esfinge, que é uma mulher com uma cara de leão, e tudo isso, cara, isso é uma cultura, isso é uma língua, isso é algo que para eles era importante. Dentro da Espanha também aconteceu isso. As pessoas lá, até hoje é assim, eles pegavam ali, os ancestrais morriam, eles mumificavam, né, e cultuavam aquelas múmias, né. Quando estava acontecendo algo que não era interessante, aqueles líderes pegavam suas filhas, levavam lá para o alto da montanha, faziam rituais ali, onde davam um tipo de bebida alucinógena para essas crianças e deixavam elas lá para morrer. Márcia, que terrível, que horrível, você está contando isso. Isso existiu. É um fato histórico que existiu. Era a forma que eles acreditavam ali de eu estou dando o que é mais importante para mim, para os deuses. Eu poderia pegar uma escrava qualquer, mas não, eu tenho que dar o sangue do meu sangue para um deus. Então, foram encontrados ali restos, né, de crianças com roupas assim, de rituais mesmo, roupas muito bonitas para identificar
a posição dentro daquela cultura, né? Então, todo um estudo histórico foi feito para observar o que era aquilo dali. O que é que representava aquilo dali? Aquelas crianças que elas congelaram até morrer, né? Crianças ali de entre 10 e 15 anos de idade. Porque dentro da cultura deles, eles acreditavam dessa forma, né? Eles cresceram acreditando dessa forma. Tá certo ou tá errado? Não, quem sou eu para julgar? É uma cultura, né? Na África também foi encontrado um sítio. Para quem não sabe, um sítio é um terreno onde tinham vários jarros pequenos assim com bebês, né? Então as mulheres elas tinham as crianças e essas crianças elas eram entregues para os deuses. Eles acreditavam que deveriam entregar para os deuses. Então eles colocavam ali em jarros e enterravam, né? Através ali de um ritual. Tanto que dentro da própria Bíblia também tem isso, né? Onde Ai, gente, eu esqueci o nome da figura agora. Eu sei que ele pegou o filho dele e ele ia matar o filho dele, né? E de repente, o que é que aparece? Um anjo. Há um anjo que veio dizer: não faça isso, não há necessidade, a sua fé já foi provada. Dentro da história bíblica, esse movimento de dizer: ok, para com isso, cessem com assassinato com crianças. Parem com isso agora. Vamos simplesmente dar um novo olhar para o que isso representa. Então você imagina, você traz dentro de você tudo isso gravado na sua genética, no seu DNA, porque você também é descendente desses povos, né? De egípcios, de italianos, espanhóis, africanos, indígenas, franceses e por aí vai, né? Coloca tudo junto, coloca dentro de um liquidificador e é o brasileiro. O que é o brasileiro? O brasileiro, ele é miscigenado. Ele tem ali dentro dele, dentro do DNA dele, várias porcentagens de tudo que é do planeta todo, gente. Fora o que a gente nem vai falar dos extraterrestres. Mas é bem assim que funciona. Então você imagina hoje você vivendo a tua vida achando que você é só essa imagem. Que você é só essa mulher que nasceu no centro do Rio de Janeiro, veio morar para Nova Iguaçu, que a mãe era cearense, que o pai era português. Não é só isso. Tem muito mais dentro de tudo o que eu sou, dentro de tudo que vocês são hoje. Então, tenta entender a partir de que movimento você vive na tua vida hoje. O que é que você está reproduzindo na sua história? A partir de que movimento você se sente invadido? Você se sente tendo que mentir sobre quem você é? Você se sente tendo que pertencer a determinado grupo? Eu atuei e atuo até hoje com diversos clientes que se sentem dessa forma, tendo que mentir sobre quem são. Então as pessoas elas vêm, eu tive uma cliente que ela mentia tanto, mas tanto, mas tanto, e eu ficava tentando compreender o porquê de tudo aquilo ali. E quando eu abri o campo da constelação familiar dela, você traz toda essa percepção do que isso representa. Mas você não pode pegar uma pessoa e colocar todo esse conhecimento, explodir ali com a cabeça dela. Não, você tem que trazer aos poucos. Então eu passei a gravar as sessões, porque é muito conhecimento, é muito campo que se abre. E ali a pessoa, ela tá meio que alucinando. Você tá falando, ela tá alucinando, porque isso toca profundamente. Todo o corpo da pessoa começa a vibrar de uma forma diferente. Começa, cara, eu tô entendendo isso aí que você tá me explicando. Agora eu entendi por que eu faço isso com os meus filhos. Agora eu entendi porque no meu trabalho é assim. Agora eu entendi porque eu tenho esse relacionamento com a minha mãe. Porque você traz ali todo esse conhecimento que a pessoa nunca nem tentou observar o que é que isso iria representar na vida dela. Como é que eu hoje posso olhar para minha vida e pensar, cara,
Por que que eu tenho essa necessidade de ensinar? Por que que eu tenho essa necessidade de querer curar as pessoas? Porque eu gosto tanto, né? Desde criança, eu sempre me vi assim. Eu morava no centro do Rio, lá não tinha acesso a jardim ou a coisa no local onde eu morava. Quando eu vim para Nova Iguaçu, isso aqui mais parecia um interior do interior. Era vaca andando na rua, era galinha, era plantas, né? E ali eu tive todo esse acesso a entender o que é pisar no chão, pisar na terra, o que é você ter contato direto com animais, o que é você entender, não, olha só, eu vou plantar essa semente aqui, a gente tinha horta em casa, eu vou plantar essa semente quando a lua estiver crescente. O cabelo não pode ser cortado na lua minguante. Nós temos que fazer tal coisa aqui, aguar em determinado horário. Essa erva serve para curar resfriado. Meu Deus, quando eu descobri que todo aquele verde que eu tinha dentro do quintal ali, que era um quintal grandão que minha mãe veio morar, todo aquele verde podia curar, eu fui na casa, eu tinha, sei lá, gente, 9 anos de idade, 9 anos de idade. E minha mãe, ela veio do Ceará, ela veio do mato, ela não sabe nada disso. Então minha mãe tinha lá os problemas de saúde dela, minha mãe sempre foi uma pessoa que dizia assim, olha, tudo que acontece aqui dentro de casa fica aqui, não fale nada pra ninguém, porque senão já sabe. E aí minha mãe teve lá uma crise de uma diarreia, gente, vamos falar de forma bem maravilhosa, bem violenta mesmo. Ela teve uma diarreia que ela ia no banheiro, tadinha da bichinha, ela não tinha mais o que fazer e ela sofria muito. E eu via adultos chegando lá na casa da minha mãe, ensinando para ela umas coisas malucas. Eu olhava assim, eu pensava, meu Deus, e nada dava certo, né? E minha mãe ali se acabando de ir no banheiro. Aí eu peguei, não, peraí, já sei. Aí eu peguei, fui lá na esquina da rua, tinham duas senhoras que eram minhas amigas. E eu cheguei para elas, olha só a pessoa. Aí eu cheguei e falei assim, olha só. E as duas conversando ali. Quando uma pessoa, eu não disse minha mãe tá com... Não, quando uma pessoa está com diarreia há muito tempo, eu expliquei exatamente o que minha mãe estava sentindo como se fosse uma outra pessoa. Aí elas, é esse aqui, ó. O nome era Sete Sangria, até hoje eu me lembro, uma plantinha com uma florzinha bonitinha. É isso aqui. Eu falei, como é que faz esse chá? E elas me explicaram, aí eu fui, peguei aqueles matinhos, levei pra casa, lavei, fiz o chá, falei, bebe, mãe. Ela, Márcia, você tá me envenenando? Eu falei, você bebe, que você vai melhorar. No dia seguinte, minha mãe tava boa. Então, ali eu percebi, cara, é um conhecimento que eu tinha dentro de mim. Por que é que eu tenho esse conhecimento? Por que que eu tenho essa necessidade? Porque isso vem lá, né, da minha ancestralidade indígena. Minha mãe sempre falava muito do meu cabelo. Eu não conheci minha avó. E ela dizia, Márcia, toda vez que eu olho para o seu cabelo, eu lembro da sua avó. Meu cabelo, ele é negro, né? Aquele cabelão grandão e tal. Lembro da sua avó. Você parece uma índia como sua avó, né? O que isso traz? Isso pode ser um peso, mas isso pode ser algo maravilhoso, algo lindo e poderoso. O que é que uma indígena, uma pajé poderia trazer? Né, de informação, de conhecimento, de cultura. E eu trazia isso de uma forma muito natural. Eu não entendia. Aí os meus irmãos tinham lá os problemas de saúde. Minha mãe falava, fala com a Márcia. A Márcia vai ajudar você. E ali eu ia curando os animais. Os vizinhos chegavam lá e perguntavam. Tinha um vizinho que tinha uns cavalos, né? Aí o cavalo dele estava doente. Aí ele pegou e falou, não, o que é que o cavalo... Aí eu, não, é isso aqui, ó. Eu ia lá, pegava a planta, falava, não, faz um chá, dá pro teu cavalo. Aí os bichinhos lá, tudo com doença de qualquer coisa, eu ia e ensinava. Então, isso já vem ali desde a minha raiz de criança. Mas isso é de hoje? Não, gente. É tudo que vem gravado ali, como conhecimento que está dentro de mim. E à medida que eu fui vivenciando as minhas relações na minha vida, eu fui despertando esses dons e esses talentos que são naturais de mim mesma. Mas como, Márcia, como que isso chegou dentro de você? Através de tudo o que eu sou hoje, né?
Ah, o que eu sou, como assim? A posição que eu tenho hoje dentro da minha família, da sociedade. Não, é o que eu sou como no meu DNA, que está ali, dentro do meu DNA, dentro da minha espiritualidade, dentro do que tudo isso lá atrás veio da minha ancestralidade, né? Todas essas forças, toda essa cultura que veio chegando até o Brasil para que lá o meu primeiro ancestral recebesse essa série de informação dentro do seu DNA. E a partir dali, né, vai havendo os casamentos e casamentos e casamentos, até chegar lá na minha mamãezinha linda, maravilhosa, na minha avó indígena, na minha mãe que veio lá do Ceará para conhecer meu pai aqui no Rio de Janeiro, né? E o meu pai biológico, eu não sei nem o nome dele, eu não conheço, eu não faço ideia de quem é essa pessoa, mas como a minha aparência é um pouco diferente da aparência da minha mãe, eu tenho uma ideia de como ele poderia ser. Então, é toda uma cultura também que tem ali dentro dele. Quem essa pessoa foi, né? Então, assim, nós hoje temos que fazer o que com tudo isso? Nós temos que receber tudo isso, que aceitar é algo que vem de trás, é uma força maravilhosa e violenta que entra pelas suas costas, né? E você sente o teu corpo se empoderando de tudo isso, de todo esse conhecimento, de toda essa cultura, de toda essa maravilha que forma quem você é hoje. Então, se olha hoje, você não é só essa figura que você olha no espelho, esses olhos, essa pele, esse cabelo, tudo que você vê. Você é muito além do que é isso. Você é um ser grandioso, um ser extremamente poderoso. Mas você precisa o quê? Será que se eu ficasse só nessa questão do despertar, naturalmente ia ficar tudo assim? Não, eu fui estudar. Eu fui pegar apostilas de plantas, onde eu fui estudar, eu fui determinar o que era cada coisa, qual é a medida de que você tem que botar para você poder fazer um chá, banhos energéticos, né? O que eu posso dar para o meu bichinho para que ele melhore em determinada coisa. Então, se eu chego hoje, eu conheço muita coisa. Minha mãe, ela não conheceu nada disso, porque ela olhava para aquilo ali que ela vivia e ela queria viver o que o pessoal do Rio de Janeiro vivia, né? Ela não queria aceitar o que poderia ser de magnânimo, de magnífico dentro do que ela já tinha lá no Ceará. E ela conta com muita amorosidade. Minha mãe nunca reclamou do pai ou da mãe dela. Ela passou a vida inteira dizendo: eu agradeço ao meu pai e à minha mãe por ter me dado a minha vida. E quando eu conheci a minha sogra, né? Eu sou divorciada, mas sogra é para sempre. Dentro da cultura não, do judiciário, né? Das leis brasileiras, a sogra é sogra para sempre. Então, a minha sogra é falecida hoje, mas quando eu conheci ela, ela falava muito dos pais dela, de tudo que ela tinha sofrido, de toda aquela dor e não sei o quê. E eu olhava para minha mãe e eu via diferença. Cara, minha mãe, ela falava de uma forma muito linda, muito bonita, como tinha sido a infância dela, muito pobre, por sinal, muito escassa, mas era todo uns familiares que se reuniam ali. Pra vocês terem ideia, meus familiares morriam de fome, né? Morriam de diarreia. As crianças nasciam, não se criavam. Minha avó, ela teve 13 filhos. Minha avó Creuza, do Ceará, ela teve 13 filhos e ela ainda adotou uma criança. Hoje as mulheres, elas têm um filho ou nenhum filho e nunca pensam, não são todas, é claro, né? Não vamos generalizar, não pensam em, ok, eu vou acolher essa criança. Ah, o pai, é você que teve que balance, não. E minha avó, ela teve essa amorosidade, né? E minha mãe fala desse irmãozinho, que era o Francisco. Ela fala dele até hoje. Ela lembra das irmãs. E eu pergunto, mãe, qual o nome das suas irmãs?
Ah, Márcia, era tudo Maria, não sei o nome não. Eu era Maria pequena, mas tinham outras antes e outras depois. E toda aquela coisa bonita ali daquilo, mas dentro da cabecinha dela, ela queria mais. E ela via pessoas que vinham por Rio de Janeiro e quando voltava, eram deuses, né? Eram deuses que chegavam lá, não, fui por Rio de Janeiro. E ela dizia, eu vou também. Eu quero procurar algo diferente. E ela veio com 20 anos. 20 anos, ela tirou a identidade para vir para cá. E viveu toda ali uma história, toda uma cultura diferenciada. E minha mãe, ela lá no Ceará, ela usava vestidinho, né? Aqueles vestidinhos de chita, que é aquele pano todo coloridinho. Quando ela veio trabalhar, que ela foi trabalhar em Laranjeiras, né, lá no Rio, Laranjeiras, a patroa dela falou, Maria, não usa essa roupa não, porque aqui no Rio, as mulheres que usam a roupa que você está usando são prostitutas. Olha só. Então, minha mãe, a partir daquele momento, ela passou a usar calça comprida e blusa de homem, até aqui assim, uma mulher linda, né? Minha mãe, ela tem as pernas, até hoje, as pernas da minha mãe são lindas, não tem varize, não tem nada disso, são pernas firmes e lindíssimas. E minha mãe tem aquela manchinha linda na perna da Angélica, né? No caso, a Angélica que copiou a mancha da minha mãe. E ela usava o vestidinho acima daquela manchinha. Você imagina, pequenininha, linda, toda poderosa, maravilhosa, minha mãe, tendo que se cobrir, porque ela teve que mentir quem ela era. Ali ela já teve que apagar aquela cultura dela. Lá dentro, lá no Ceará, aquilo era muito bonitinho e bem visto, né? As mocinhas com aqueles vestidinhos de alcinha, tudo coloridinho e bonitinho. Não eram prostitutas, mas aqui no Rio de Janeiro eram prostitutas. Então, essa patroa da minha mãe disse para ela: você não pode andar assim, que vão confundi-la com uma prostituta, né? E ali minha mãe teve que se moldar ao que o Rio de Janeiro é. Minha mãe não tem nem sotaque, não tem sotaque do Nordeste. Quando eu vim para Nova Iguaçu morar aqui, nós viemos morar no local que tinham muitos paraibanos, e eles têm muito sotaque. Nasceram aqui e tem um sotaque danado, né? Aí eu até falo de uma forma diferente, porque eu acho que eu peguei esse sotaque deles. Porque minha mãe não tem sotaque nenhum. Eu fico prestando atenção assim, minha mãe, ela chamava tênis de conga. Aqui eles chamavam de sandálio. Eu olhava assim, eu ficava pensando, meu Deus, eles estão falando errado. Não é sandálio. E chinela. O chinelo, eles chamavam de chinela. Eu chamava bacia, né? Aqui eles chamavam de cumbuca. Aí vocês estão xingando. Vocês estão xingando. O que é cumbuca? Se não existe isso aí. Não, é isso aqui. Eu falei, não, mas o nome disso é bacia. Eles chamavam torneira de bica. Gente, o que é isso? E então, assim, você sai do Rio de Janeiro, você vem para o interior, aqui de Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu hoje é um grande centro comercial. As mesmas lojas que tem no Rio de Janeiro tem em Nova Iguaçu, né? As mesmas potências ali de lojas tem. Mas antes não era assim. Aqui era muito mato. Ainda existem lugares que são muito pobres dentro de Nova Iguaçu, mas agora está tudo asfaltado, tudo bonitinho, com pracinhas, com postinho. Quase não tinha escolas, aqui tem. Então, assim, na minha infância, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para uma escola. Hoje as crianças têm acesso a escolas aqui perto. Minha mãe não deixava de jeito nenhum eu estudar nas escolas aqui, porque ela dizia que era fraco. Ela olhava para as filhas das vizinhas e essas são as burras. Eu não quero minha filha assim, não. Eu vou colocar minha filha longe. Aí tinha uma vizinha, meu Deus, eu não sei não. Aquela mulher deveria ter ali um acordo com o diabo, não é possível. Que ela me chegava e dizia, Dona Maria, tem uma escola muito boa. Cada vez minha mãe me botava mais longe. 8 aninhos. Eu pegava 2 ônibus, eu tinha que fazer baldeação para chegar na escola. 8 anos de idade. E eu ia, né? Minha mãe, ela via estudar
como algo que fosse trazer algo diferenciado na vida. Não, olha só, eu hoje não sou tudo, ela dizia, hoje não sou tudo que eu poderia ser porque eu não tive estudos. Mas eu vou dar isso para vocês. Meu irmão nunca quis estudar. Mas eu sempre amei estudar. O conhecimento é algo que me faz acordar e sorrir. Quando vem alguém que diz assim, Márcia, você sabia disso? Quando eu digo, não sei, me conta. Então, gente, não é uma fofoca, é conhecimento. E eu aprendi ali de pequena, o meu pai que me criou, que eu considero ele como meu pai mesmo, né? Eu aceito, eu recebo meu pai biológico, mas o meu pai que me criou, eu vim saber adulta que ele não era meu pai de sangue. E nós tínhamos uma afinidade incrível, né? Foi um acolhimento. Ele me recebeu bebezinha e me criou, e boa parte das coisas que eu aprendi hoje foi baseado nele. Meu pai, ele estudou muito, né? Minha mãe quase não estudou, mas o meu pai, ele estudou muito. Meu pai era um homem que ele chegava num lugar, ele tinha uma postura diferenciada. Podiam ter ali vários homens, mas ele era o homem que era olhado, sabe? Aquele homem lindo, grandão, uns olhos claros. Era uma coisa linda demais, inteligentíssimo. Eu lembro que eu era pequenininha e ele foi numa barbearia lá em São Francisco Xavier, onde eu morava. Eu morava no centro de São Francisco Xavier, próximo ali o trem. Aí ele foi nessa barbearia e tinham algumas moças que estavam acompanhando seus namorados. Quando meu pai chegou, parecia que o bichinho tinha um imã. Aquelas mulheres foram saindo de perto dos seus namorados e indo para perto do meu pai. Acha que meu pai fazia que nem os caras de hoje em dia faz? Que fica ali falando um monte de... Não, gente. Só o fato dele chegar, era aquela pessoa que eu cheguei. Tipo assim, para tudo. É como se tocassem as músicas. Não, meu pai chegou, joga flores, tapete vermelho, não sei o quê. Era tipo isso, gente, que criatura divina. E quando nós dois estávamos conversando, você imagina um pai hoje conversando com uma criança de 7 anos. Ele vai falar de brincadeira, ele vai... vamos brincar? Não, meu pai ele falava de lei da atração, como que o pensamento era criado, que o pensamento positivo tinha um fator que a gente criava a nossa realidade. Então, esses conhecimentos que algumas pessoas têm na vida adulta, eu aprendi lá quando eu tinha 7 anos de idade. Só que minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 5 anos. Então, eu tive pouco acesso a ele, mas mesmo assim, quando nós sentávamos ali, eu lembro até hoje, nós estávamos no ônibus e meu pai falando sobre isso, como o nosso pensamento é formado. E ele dizendo, você pensa, é como se uma corrente fosse e ali criasse a tua vida. Então, assim, ele tinha todo esse conhecimento e essa coisa de ensinar. E as pessoas babavam no que meu pai falava, né? Era admirável tudo aquilo dali. E ele me ensinava, tinha livros lindíssimos de histórias. Ele me ensinava como falar direito, né? Como você deveria, é como se as palavras elas tomassem uma vida dentro de você, que não é só você falar. Você tem que ter esse entusiasmo naquilo que você fala. Então, hoje, um dos meus pontos fortes também é a minha voz, a minha entonação. Quando eu faço algum tipo de meditação dentro do trabalho que eu faço, isso é como se entrasse profundamente na pessoa e fosse trazendo para fora aquilo que a gente precisa olhar. Né? Então eu aprendi esse magnetismo pessoal e esse encantamento com meu pai. Uma pessoa ela tem que aprender isso, ela tem que ser encantadora, né? Ela tem que ter entusiasmo naquilo que ela faz, naquilo que ela ensina, naquilo que ela educa. E o ponto chave aqui desse vídeo foi trazer
né? Essa constelação sistêmica para algo muito mais amplo, algo cultural, algo dessa formação do Brasil, de todas essas culturas que foram criadas aqui, de quem esse ser que se apresenta que não é somente essa aparência, ou a escola que eu estudei, ou os pais que eu tive, vai muito mais além do que tudo isso é. Então, se você hoje se dá a oportunidade na sua vida de simplesmente, ok, o que eu posso aqui agora trazer à tona? Porque nós estamos acostumados a trazer dores, a trazer traumas, a trazer dramas, a dizer, não, eu tenho o pé torto porque eu puxei o meu titio, eu tenho doença do coração porque eu puxei fulano. Como seria se você dissesse agora, ok, eu consigo curar as pessoas com plantas porque eu vim dos indígenas, eu consigo ter essa capacidade de lidar com energia porque eu tenho muitos graus de pessoas egípcias dentro do meu DNA. Eu consigo ter essa coisa com a dança, com gostar tanto de dançar, de sorrir, de não sei o quê, porque eu tenho espanhóis aqui dentro de mim. Então, como seria você começar a despertar você? Puxar esses gatilhos, provocar em você isso daí. Ai, Márcia, mas é que as coisas têm que ser feitas de uma forma muito leve, natural. Não! Você pode forçar a despertar em você o que você é realmente. Não essa mentira que contaram para você de um ser limitado, de alguém que, não, você é só a tua escola, você é só a tua formação, você é só o teu pai, só a tua mãe. Não, você é muito além. Você não é só essa matéria física, você é energia, você é um campo de informação, você é um ser espiritual, você é muito mais além. Como seria você hoje aprender a se educar, a entender a engenharia da sua mente como funciona, a estudar as leis universais, a perceber o que é que cada cultura pode trazer para você e está dentro de você. E quando você pega um livro, você abre, você vai estudar aquelas histórias dos egípcios, você sente como se você estivesse vivenciando aquilo ali, porque de alguma forma você já vivenciou aquilo ali. Quando você assiste um filme, antigamente era muita sessão da tarde, hoje tem Netflix, tinha comercial, hoje não tem mais, né? Você assiste uma série inteira, assim, tem um comercial para tu fazer um xixi, gente, que horror. Não tem. Então você assiste um filme e você diz, meu Deus, eu tô sentindo um negócio estranho. Parece que eu vivi aquilo ali porque você tem isso dentro do teu sangue. Aí você vai visitar um país, você vai na Itália, vivenciar toda aquela cultura, tudo que aquilo representa, aquela coisa do, eu quero ter contato com a terra, eu quero visitar esses monumentos maravilhosos, eu quero ver o que isso aqui é. Porque isso está dentro de você, isso te puxa. Você não entende, por que eu quero ir no país tal? Por que eu quero? Porque isso está dentro de você. É a sua raiz te puxando, venha para mim. Venha para o centro, olha isso aqui, vamos aprender mais, vamos usar isso na tua vida agora. Márcia, mas assim, como eu posso usar isso na minha vida hoje? Você vai descobrir. À medida que você for precisando dos seus conhecimentos, você vai descobrir e vai despertar. E aí eu vi isso várias vezes acontecendo no meu consultório. O cliente chega e ali eu estou atuando com uma terapia que eu nunca ouvi falar na minha vida. E a maioria dos clientes que vêm já tiveram aí consulta com esses grandões muito conhecidos. Eles dizem, Márcia, você estudou tal coisa? Esse negócio que você está aplicando, o nome é esse. Eu não fazia nem ideia que o nome era aquele. E eu já estava aplicando, porque eu compilei uma série de estudos, né? Eu fiz uma série de estudos, eu trouxe uma compilação onde eu reproduzo através de um protocolo de atendimento. Todas as pessoas, eu atendo da mesma forma, não é diferenciado, mas eu deixo esses gatilhos serem despertos, eu deixo essa potência que eu sou ser desperta para a vida e para o que esse cliente traz para mim.
né? Eu tive um enorme prazer de atender um cliente da Costa Rica e para mim foi maravilhoso. Eu vou contar em um próximo vídeo, que está um pouco longe, assim, tá um pouco longo esse vídeo, mas gratidão que ficou até aqui. Um beijo, fique com Deus.